Oi, Psi, seja bem-vinda ao Nós Entre Psis. Para quem ainda não conhece, esse é um lugar de conexão, segurança, vínculo entre psicólogas. Hoje, o nosso tema será os nós dos atendimentos online. E aí, Psi, como é para você estar nesse formato de atendimento? Quais as dificuldades que vocês encontram nessa modalidade e quais as delícias que esses atendimentos online te oferecem? Muitas perguntas para refletirmos juntas sobre esse tema, então vem com a gente. E aí? E aí, meninas, o que vocês acham? Quem quer começar? Ah, todo mundo em silêncio. Hoje a gente tá gravando cedo, né? Estamos acordando ainda. Tem uma Exato. vozinha, sempre me vem uma vozinha que eu falo assim, eu fico falando, então eu deixo as pessoas falarem. Eu tenho a mesma vozinha, Chay. Eu falo, não vou começar. Eu tô falando muito, eu falo demais. Essa voz é a voz crítica, né? Que fica ali, você tá falando muito e roubando espaço dos outros. Tema para o próximo episódio, gente, esperem aqui. Vamos falar sobre as vozes críticas. Ai, por favor. Elas aparecem muito, né? Ó, mas acho que a Chay tem uma experiência legal ali de comparação, né? Nos atendimentos clínicos. Talvez ela possa começar ali, que ela viveu uma temporada importante no presencial, né? Já E veio veio uma essa outra voz crítica. revolução. Já veio uma outra voz crítica. Será que mudaremos esse tema, então, Tá hoje, me chamando, gente? não, tá me chamando de velha. Não, a Você sua vai experiência falar é isso. a parte importante. Bom, eu, tá bom, vou pegar esse peso, fica quieta. Como que é o filme? O Bruno, fica quieto, Ah, Bruno. silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Eu peguei no início eram os atendimentos presenciais somente, né? E, no entanto, eu tinha de 1 a 3 pacientes online que me buscaram e que eram fora, não eram da cidade. Então, eu tinha atendimento com paciente em São Paulo, eu tinha atendimento com paciente nos Estados Unidos e tinha atendimento com paciente em Londres. Então, assim, foram 3, assim, que eu atendia nesse formato online, onde não tinham online, né? Não existia, né? Não existia pandemia, então não existia essa... A gente via a procura da psicoterapia como algo, ó, procura alguém na sua cidade. Todo mundo escutava isso, né? Quem é psicólogo? Quem que tem para atender? E eu fazia esses atendimentos sem ter uma base, né, de como fazer, mas tudo regado aos princípios que a gente tem ético e toda a preocupação que hoje, né, então pós-pandemia, veio, né, as regulamentações, o que precisa, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu já tinha esse cuidado ali. Eu falo com esses 3 pacientes que é um cuidado que eu tinha com o cuidado do atendimento. E depois então veio a pandemia, onde a gente parou de atender no presencial, eu tinha experiência com os meus 3 pacientes e eu só continuei, né? Obviamente que veio um monte de coisas que a gente tinha que olhar e ler, porque a princípio também, eu acho que dentro da minha profissão, eu penso que esse online foram 2 adaptações. Eu acho que a adaptação mais difícil para mim foi enquanto professora. A adaptação mais fácil foi em atender, porque eu já fazia isso. Só que aí estourou a pandemia, eu era professora universitária também. E passar a dar aula no online, no meio de uma pandemia, onde a instituição não sabia o que fazer e não sabia como fazer, que acho que é o mais difícil, não sabia o que fazer, meu Deus, e agora, né? Mas ok, o que que nós temos que fazer? Vamos para o online. Sabíamos o que tinha que ser feito, mas a instituição não sabia o que fazer.
O como, né? Isso. O como fazer, desculpa. O como fazer, como eu vou fazer isso? E eu acredito que, né, quem esteja nos escutando hoje e que tenha experiência, ou que foi professor e tenha experiência de estar na universidade, o professor foi muito prejudicado. E acho Temos, que até os alunos, né, Chay, ali sim, no temos a parte começo. dos alunos de prejudicado, de ensino, mas, cara, o professor foi muito prejudicado e não teve esse olhar de prejudicado do professor. Foi muito prejudicado. Assim, eu posso falar aqui um bom tempo de todos os meus prejuízos e de tudo que eu passei enquanto professora online. Foi horrível. Mas aí, com os meus pacientes, foi algo tão natural. Por quê? Porque eu já fazia isso com 3, era só multiplicar, né? Era só multiplicar que aparece. Então, eu sempre gostei, e eu sempre me senti à vontade com online. Eu não tive essa questão de, olha, o que fazer. Eu me sinto bem. E pensar assim hoje, eu não, eu transito muito bem, tanto pelo online quanto pelo presencial. Acho que essa, assim, é a minha história, né? É, que eu tive as duas experiências, então, muito no presencial, fazia um pouquinho online. Teve a transição, né? Agora, hoje, é muito mais no online, menos no presencial. Hoje, a maioria dos meus pacientes são no online, mas eu tenho pacientes no presencial, e eu fico muito bem entre essas duas, esses dois lugares, né? Quando eu tô no Uhum. online e quando eu tô no presencial. Chay, Você e falou hoje das aulas. você. Pode falar, Duda. Ai, desculpa, Fê. Não, é que eu fiquei. Hoje você tem mais no online ou no presencial, Chay? Mas no online. Mais no Eu online. também. Mais ou menos quantos por cento, assim, é meio a meio ou é muito mais no online? Não é meio a meio. Acredito que o quê? 70, 70, 30? Você 70, 30. também tem? Aham, 70-30. Eu gosto de ter o meu cantinho. Eu acho que para mim, Fernanda, faz falta de ter o cantinho. E aí eu queria pegar o gancho no que você falou, né, da questão das aulas online. Eu acho que os professores foram realmente muito prejudicados, muito prejudicados. Os alunos que têm dificuldade também foram muito prejudicados, mas a diferença é que, quando o aluno se engaja, ele consegue pegar o fio da meada muito mais fácil do que para o professor coordenar todos os outros alunos, né? Os que não têm dificuldade, os que têm dificuldade. Então, acho que nesse ponto, os professores realmente, de todos os níveis, foram muito prejudicados. Agora, teve uma coisa que eu achei muito legal quando começou a pandemia, porque o pessoal começou a lançar muito curso. E o Ah, curso foi bom! de gente que eu não faria, porque eram cursos presenciais. Então, começou a lançar curso online, foi aquele boom de curso online, e o pessoal começou a lançar com desconto, eu me lembro, né? Teve uma febre de lançar com desconto, mas assim, curso de pessoas que seria muito mais difícil de eu fazer, porque eles seriam presenciais. Isso ficaria, do ponto de vista logístico, muito mais difícil. Então, eu acho que o online proporcionou isso para a gente e facilitou muito a nossa vida. Foi uma dificuldade de adaptação, foi enorme, né? Mas eu acho que esse ponto foi muito positivo quando o online veio, que só teve uma aceleração do processo, né? O processo já vinha acontecendo, mas muito devagar. E acho que é Para até legal a todo, gente falar. E Pode para falar, todo Fran. mundo aqui, né? Que a Fer falou uma coisa, o curso online. Para todo mundo aqui, tá? Que tá aqui, a mesma paixão em comprar um livrinho é a mesma paixão de estar dentro de um curso. Um E que a curso, voz exato. crítica aparece também, porque a gente comprou muitos cursos e não dava conta de fazer todos, né? Mas acho que uma coisa legal da gente pensar é que a regulamentação também do CLP, ela veio antes da pandemia para esses atendimentos online, né? Eu não vou lembrar agora o ano certinho, mas ela já acontecia, então era um movimento que, como a Fer falou, já vinha acontecendo e só acelerou
todo o processo, que bom que já estava meio que regulamentado. Eu também já atendi um pouquinho online, então foi um pouco disso que a Chay falou, foi uma transição. Mas eu gostava muito também de ter esse espaço, né? Na época eu ainda morava com os meus pais, então eu não tinha um cantinho específico para os atendimentos ali. Esse cantinho teve que ser adaptado ali. Meu irmão perdeu o quarto dele, que ele não morava mais em casa. Então foi adaptado para que esses atendimentos acontecessem. Mas hoje eu super me adaptei, acho que também transito bem, que eu sinto um pouquinho de falta desse contato um pouquinho mais próximo no início ali com o paciente. Não sei para vocês, mas acho que a vinculação no presencial ela acontece um pouquinho mais rápido do que no online. Talvez pelo espaço, pelo contato de estar realmente ali. O que vocês acham? Eu concordo. Eu acho que o vínculo no presencial ele acontece um pouquinho mais rapidinho, assim. É muito sutil essa diferença, mas eu concordo com você. Agora, tem uma outra coisa também que eu acho que é bacana a gente falar, é que a gente entra na casa da pessoa, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por animais, apaixonada. E eu conheço os pets de todos os meus pacientes. E eles ficam ali na câmera, eu falo, É uma gente, delícia. olha isso, né? Então, assim, eu acho que essas coisas também podem ajudar no vínculo, né? Saber que eu tenho pets, e às vezes o paciente me pede, manda foto do seu cachorro? Eu falo, eu mando, depois eu mando, né? Então, eu acho que isso é uma forma de vincular, a gente arrumar coisas em comum, né? Também Uhum. é uma forma de vínculo e ajudou. Agora, na pandemia, a minha grande dificuldade foi, estávamos todos em casa, né? Então, assim, as crianças tendo que estudar aqui, eu falo crianças, mas não são tão crianças assim, mas enfim, as crianças tendo que estudar, precisando de um espaço, eu precisando da privacidade, meu marido precisando do espaço dele, meu marido fala muito alto, né? Então, assim, para mim, quando eu vim para online, eu pensei, o espaço é esse aqui que eu tô hoje, que eu fiz questão de vir para cá. Só que vocês vão perceber que passa trator, passa carro, passa caminhão, tem passarinho cantando, né? Então, dependendo do horário, os passarinhos estão desesperados cantando. E aí eu tive que me adaptar, eu tive que pegar um dos quartos para poder fazer, porque seria um espaço que eu teria mais silêncio. Então, eu acho que a questão do barulho, da privacidade, é um dos problemas que eu, particularmente, tenho, né? Que foi perfeitamente sanado, porque assim, a minha família já sabe, o lugar que eu tô, ninguém passa perto, né? Ninguém vai lá, ninguém. Então eu já aviso, olha, estou atendendo de tal hora, estou no lugar X e tá lá. Mas para mim o lugar ideal seria esse aqui que eu tô e que não dava para fazer. Então eu tive que jogar alguém aqui para o escritório para eu poder fazer em um dos quartos que fosse um pouco mais recuado, né? E essa foi uma grande dificuldade no comecinho do online para mim. Que hoje já tá ok, né? Porque a gente vai se adequando. Mas passa o caminhão do, né? Esses dias passou na casa de uma paciente, passa o caminhão do ovo, passa o caminhão da pamonha. Então, Sim. E faz esse é um parte, cuidado que né? a gente tenta ter, né, Fê, no atendimento online. Duda, que sempre trabalhou aí no atendimento online, acho que pode também falar um pouquinho disso, mas a gente tenta muito ter esse lugar protegido, né, de qualquer tipo de intervenção, porque em alguns momentos isso pode atrapalhar em uma técnica que você pode estar fazendo, ou no momento, tipo, que o paciente está muito vulnerabilizado ali, às vezes vem um barulho. No outro apartamento, eu ficava muito próxima, eu quis me afastar o máximo que eu podia, então eu ficava muito próxima à lavanderia. E ali era um barulho acho que canalizado dos banheiros, então volta e meia a gente aparecia uma descarga e eu falava, meu Deus, por favor, agora. Então acho que é um cuidado que a Foda, né? gente tenta ter, mas que mesmo na clínica a gente também está sujeito a qualquer barulho, né? E acho que a gente se preocupa tanto com isso no atendimento online e esquece também de olhar que a clínica a gente também está sujeito a ter um barulho,
tá num prédio comercial, o prédio, o Alguém, apartamento de cima. alguém abria a porta da sala. Gente, nos meus 10 anos Uhum. de atendimento, eu já tive estagiário. Tadinho. Que eu tava atendendo e abriu a porta da sala. E eu atendi. Eu só. Oi! Né? Uhum. Desculpa, aconteceu, né? Enfim, não pode Uhum. acontecer isso. Mas. Acontece. E eu lembro assim, já teve 2 períodos do atendimento online que começaram a ter obras bem próximo da minha casa. O terror da terapia online é E a aí, obra. gente, é o terror da terapeuta online, da terapia online, são as obras, né? E aí teve esses 2 períodos. Eu lembro que eu falei na terapia, né? Nossa, eu não aguento mais, eu acho que tá escutando muito barulho, né? Eu ficava muito preocupada. E a minha terapeuta falou assim. E você acha que no atendimento presencial não tem barulho? Você acha que no atendimento presencial não pode ter uma obra perto? Não pode ter uma pessoa um cachorro que latiu, sei lá, ali próximo, né? Não pode ter. E aí eu falei, é verdade, né? Eu fico assim, estava me cobrando para ter aquele silêncio, né? Assim, que não escutasse nada além da minha voz. Sendo que no atendimento presencial também não é dessa forma. E uma outra coisa interessante é que eu perguntava para os meus pacientes, e aí, você está escutando algum barulho? E eles falavam, não, né? Então, assim, assim, eu acho que eu estava tão sensível a qualquer barulho, porque aí eu sempre falo, né? Se tem algum barulho, olha, se começar algum barulho, você me avisa, né? Se você estiver escutando. E aí às vezes eu falo, ó, começou um barulho, você tá ouvindo? Não, não tô ouvindo. E aí eles até falam, acho que você escuta mais do que a gente, né? E fica preocupada. E uma coisa assim que me ajudou muito, que foi assim, quando eu tive obras que estavam bem próximas mesmo, é que esse deslocamento, a gente poder se deslocar também, né? Então isso é uma coisa do online que na verdade me ajudou muito, porque se fosse no presencial e eu tivesse uma obra em cima do meu consultório, eu não ia ter onde atender ali, eu ia ter que sublocar talvez outra sala, né? E eu poder me deslocar, ir para outro escritório, poder atender de outros lugares, mesmo que tenha, né, essa parte do perrenguezinho de ter que ficar ali saindo para poder atender em um lugar diferente do escritório, do nosso escritório, isso ajudou demais, assim, isso foi muito bom. Coisas que o online permite, né, também. Sem dúvidas, sem dúvidas. E acho que, aproveitando o gancho que a gente está falando um pouquinho dessas dificuldades que a gente encontrou, para quem está ouvindo a gente aqui também, pensar em dificuldades que a gente tem com os pacientes no online, porque de alguma forma eles precisaram se adaptar a isso também. Antes era muito fácil chegar em uma clínica, entra ali na sala, ótimo, né? A gente só trabalha ali e do mesmo jeito que a gente tem esse cuidado, talvez os pacientes também tenham que se adaptar e saber sobre algumas coisas que são importantes. Como é a experiência de vocês nessa adaptação? Eu tive uma paciente que ela estava muito resistente, mas não tinha o que fazer, porque foi bem quando estourou a pandemia, ela fazia presencial e teve que ir para online, não teve jeito, né? E aí logo depois veio o inverno. E aí a gente estava fazendo terapia num dia tão frio. Ela falou assim: agora eu vi vantagem. Olha, eu tô de pantufa e as pantufinhas. Então agora eu vi vantagem nesse atendimento. Mas ela conseguiu se adaptar, mas eu acho que os pacientes, às vezes, eles se sentem um pouco mais confortáveis quando eles estão em casa, né? Também tem esse lado positivo, que é eu tô no meu cantinho, às vezes está no meu quarto, né? Então, é um lugar de aconchego e talvez eles se sintam um pouco mais protegidos também. E também tem o outro lado, né? Tem o paciente que faz deitado, que não entra no processo porque está lá deitado na cama, relaxado, então não se permite entrar num lugar de vulnerabilidade porque está lá na cama relaxado. Eu acho que tem esses dois contrapontos aí que a gente pode ir conversando com o paciente sobre, né? Olha, eu percebo Uhum. relaxado na sessão, que você está aí deitado, né? Então vamos sentar? Né? Se tiver muito barulho em volta, tem alguém perto? Não tem? Porque às vezes o paciente começa a falar, ai, porque tem alguém aqui do lado? Começa a falar mais baixo. Não, então vamos pegar um fone de ouvido,
vamos tentar mudar o horário da sessão para que seja um horário que não tenha muita gente no lugar. Então, essas adequações também a gente ajuda o paciente a pensar como ficaria mais confortável para ele. E para alguns pacientes também que nunca fizeram a terapia também online, de nenhum tipo, né, nenhum formato, dele também entender como isso funciona. Acho que esse ponto que a Fer trouxe é um ponto legal de o paciente estar muito relaxado. E eu sempre trago um contraponto. Se ele estivesse na clínica, ele estaria daquele jeito, né? Se ele passasse uma consulta com um médico, ele estaria daquele jeito, porque o nosso momento é um momento de tá ali concentrado, tá relaxado de alguma forma, mas também de concentração. Aqueles 50 minutos são muito importantes durante o atendimento e aquele paciente precisa estar de alguma forma conectado com você, atento, pensando realmente sobre, fazendo reflexões do que a gente está conversando. Eu lembro de uma vez, na época eu atendia homens, né? Hoje em dia eu não atendo mais, mas de um paciente fazer o atendimento sem camisa. E aquilo me deixou muito desconfortável. E a gente, dentro das nossas subjugações e autossacrifícios, eu não falei nada naquela hora e eu falei assim, gente, eu tinha que ter dito que aquilo estava me deixando desconfortável. E talvez ele nunca tenha passado por isso, na cabeça dele não era algo que poderia vir a ser um problema, né? E aí, num outro momento, eu conversei com ele com bastante desconforto e falei, olha, talvez seja importante que a gente esteja um pouquinho mais adequado aqui, né? Eu não me sinto muito confortável. E isso super se ajustou, não era uma coisa que passava ali pela cabeça dele. Então, acho que essas são coisas, o lugar que esse paciente está, né? Eu vou fazer numa cafeteria, poxa, talvez ali não traga tanto sigilo, e esse é um ponto que me incomoda, né? Até que ponto eu consigo garantir esse sigilo no paciente online? Então, acho que são cuidados que a gente pode ir tomando. Tem pacientes que fazem no carro a sessão e eles falam, não dá para fazer em outro lugar. Eu falo, meu, tudo bem. Se você estiver seguro e for um lugar onde você se sinta confortável, é melhor que você faça no carro do que na sua casa desconfortável. Uhum, uhum. Eu também já tive Sim, eu paciente fazendo. acho que o carro é um dos lugares mais, assim, comuns, né, desses lugares diferentes, assim, pelo menos na minha prática. E eu vejo que funciona porque eles se sentem protegidos por não ter essa possibilidade de ter alguém escutando, né? Então, acho que a gente sempre prezar pelo sigilo é algo muito importante, né? Então, eu sempre pergunto, se eu vejo que a pessoa não está muito confortável, tem alguém próximo, né? Tem alguém em casa hoje, né? Você quer que a gente. E eu sempre dou, inclusive, essa opção, porque eu sei que isso pode. A sessão não seja tão. Não tenha tanta. Não seja bem aproveitada, a gente pode dizer assim, né? Então eu sempre dou a opção, você quer remarcar, já que hoje, né, tem alguém aí que não está te deixando confortável, né? Você quer tentar ir para outro lugar, ir para o carro, por exemplo. Então são coisas que a gente tem que saber que flexibilizar realmente no atendimento online, né, para de fato possibilitar ali o atendimento. Acho que isso é muito importante. Uhum. Paciente ligar uma musiquinha às vezes, né? Liga uma musiquinha lá fora para dar uma misturada ali, aquele som. Mas acho que no geral, gente, eu gosto muito. Acho que hoje em dia a gente já bateu um pouquinho desse papo antes, né, conversando, mas hoje em dia os pacientes procuram muito o atendimento online. Acho que nas capitais, ali, em cidades que são maiores, isso veio para facilitar demais o atendimento para eles ali em si. A única dificuldade para mim hoje em dia, que já estou há 2 anos atendendo só online, é não ter muito contato com pessoas que não sejam os pacientes, porque acho que esse contato a gente tem, né, independente do online ou não. Mas antes eu trabalhava numa clínica só com amigas, então era muito difícil ali eu não ter qualquer contato, né? Seja com a secretária, seja com as pessoas que estavam lá. Então, essa é uma falta que hoje eu sinto na minha prática. E acho que o nós em Tripsis também veio muito desse lugar, né?
tentar ter um pouquinho mais desse vínculo que me faltava. Então, eu acho que online facilitou muito conhecer coisas novas, que, como a Fer colocou dos cursos, né? Da mesma forma dos cursos, a gente também atende pacientes que a gente nunca atenderia. Então, pacientes em Portugal, Estados Unidos, qualquer lugar do Brasil, eu falo, ai, que delícia poder viajar um pouquinho, né? Tá aí, às vezes num calor, o paciente encapotado, aqui tá um frio absurdo, tá? Ai, que bom, então pelo menos um pouquinho de frio. Então, isso é muito bom. Para mim, é uma flexibilidade absurda. A gente que tem família no interior, então consegue ir para lá, atende de lá, você não precisa estar presa ali, né, dentro de uma clínica. Sim, sim. Nossa, eu me adaptei demais, assim. Eu tava falando antes da gente entrar, né? Que eu não largo mais o online, assim. Eu cheguei a cogitar quando eu cheguei no Rio, dei uma olhada em salas, mas eu falei, gente, todos os meus pacientes, ninguém, na época, ninguém era do Rio, né? Hoje eu tenho uma paciente do Rio, mas que quer o atendimento online, né? Então, eu entendi e eu aceitei que não. O meu público são pessoas que querem um atendimento psicoterapêutico online, né? Esse é o meu público. Porque é a maioria das pessoas, inclusive, que entra em contato é querendo e desejando o atendimento online. E na época, até que eu dei uma pesquisada em salas, todos os meus pacientes eram de fora daqui do Rio. Muitas pessoas também de outros países, então, assim, que querem um atendimento online buscam terapeutas brasileiros, né? Então, quando a Feira até falou dos cursos, né, de que da época, né, isso possibilitou muito no online, eu também fiquei assim, foi muito bom de ver o quanto que essa abertura, né, de ficar mais das pessoas estarem falando mais do atendimento online, como isso possibilitou a terapia para as pessoas que moravam em outros países também, e que às vezes não viam como uma possibilidade. Então, na época que começou ali, que eu comecei a atender, e as pessoas, acabei atendendo muitas pessoas que moravam em outros países. Então, eu via como elas estavam necessitadas, elas estavam precisando realmente de um atendimento, né, de psicoterapia, e a gente poder ter isso ali possibilitado pelo online. Então, eu me apaixonei muito, assim, hoje em dia eu vejo que eu sou bem adaptada já ao online. Tento, sim, né, lidar, por exemplo, como a Lei falou, né, isso de ter contato com outras pessoas, tento lidar dessa forma aqui no grupo, como a gente está fazendo aqui no Nós, né, a gente ter grupos, a gente até falou um pouco disso da clínica solitária lá no primeiro episódio, né, então, forma de tentar lidar com o online, para que realmente também seja bom para gente, né? E eu, assim, morando aqui no Rio, gente, eu vejo as pessoas pegando trânsito, ficando 1 hora e meia em trânsito, 1 hora para voltar, uma para ir. Assim, eu agradeço tanto, tanto, toda vez que eu tenho que sair para resolver alguma coisa e pego um trânsito, eu falo, nossa, meu Deus, coisa boa poder atender, né, online, que coisa boa poder ter esse espaço e poder, ao mesmo tempo, ver que faz muito bem para as pessoas, né, que tem resultado. Então, eu sou suspeita. Tem muitas coisas que a gente controla, né, no atendimento online, que a gente pode dar o nosso jeitinho ali e driblar de alguma forma aquela pedra que apareceu, né? Mas aí, conforme a Duda foi falando, a vozinha da Duda deu uma travadinha e aí eu lembrei da internet, né? Aqui Ah, chove, a internet fica péssima e aí não tem jeito, né? Tem coisas que a gente não controla, né? Na última gravação que a gente fez, tá tudo certo para fazer em casa, tudo bonitinho, tudo certo, né? Teve uma queda de energia aqui, não acendiam as luzes do quarto, a internet não funcionava, estava meia fase, né? Então, eu tive Pânico, né? pânico geral, né? Eu tinha um lugar para ir, eu tinha clínica, né? Mas e se eu não tivesse a clínica? Então, tem algumas coisas que no online também a gente não controla, assim como de repente a gente não controla no presencial também. Nada impede de São Paulo, Rio de Janeiro, teve um acidente e pronto. A gente não passa no lugar e você tem que ligar, falar, olha, desculpa, mas eu não vou chegar. Não vou chegar, Uhum. né? Choveu, teve um acidente, um viaduto ali que caiu em São Paulo, é comum, né? Não é certo, mas é comum. Não é Então, certo, mas é comum. não é certo, né? Porque o caminhão esquece de ver a altura dele, pronto, derrubou o viaduto.
Ninguém passa, você não consegue voltar para trás, você não consegue ir para frente, fica todo mundo parado. Eu me lembro que na época que eu morei em São Paulo, eu fiz terapia e era assim, eu morava na Zona Norte e a terapia era na Zona Sul. E eu amava a terapia, Tranquilo. amava light, né? E eu Hum. comecei de carro. Aí eu falei, não, gente, não dá para ir de carro. Comecei a ir de metrô. E foi muito bom, porque assim, eu era muito mais rápido e na volta eu voltava tentando elaborar tudo que eu tinha falado na terapia, né? E ela tinha dia que ela dava umas cutucadas assim, eu voltava no metrô com aquela coisa, a hora que eu chegava em casa, pronto. Já tinha ajustado um pouquinho as coisas, né? A gente falou dessa questão do trânsito também, né? Que é uma forma de você voltar do trabalho e você ter esse tempo de ajustar as coisas, ou para ir para o trabalho, desligar um modo e ligar o outro. Então, assim, tem o lado positivo e o negativo dos dois, né? Do online e do presencial, que pode acontecer com qualquer Tudo pessoa. tem, para tudo tem. Para tudo tem. Para tudo tem, né? Os cursos começaram a aparecer, isso foi um lado super positivo. Uhum. Mas chegou uma hora, depois de 2 anos, que muita gente não queria mais curso online. Uhum. Por quê? Porque eu não aguentava mais ficar ali. E o É, quanto o curso presencial também possibilita um networking mais fácil, né? exatamente, exatamente. Eu acho que para tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. O bom acho que o bom para mim, eu poder fazer os dois. Eu consigo fazer os dois, mas é porque eu consigo. A nossa cidade aqui, né, Fer? A gente não tá numa grande metrópole, né? A gente não tem essa questão tanto do trânsito. A Sim. Fer tem um pouco mais. É, Mas Continua 20 cruzando minutos. Zona Sul e Zona Norte, né, Fê? Mas assim, 20 minutos está resolvido, né? Em São Paulo, não. tipo, 10 minutos eu tô na clínica. Se eu Sim. precisar ir pra clínica, 10 minutos eu tô lá. É, então, assim, o bom é que eu consigo fazer as duas junções hoje. Eu tenho esse privilégio, esse conforto de ter as duas opções. Mas eu acho que todos têm um lado negativo e um lado positivo. Se a gente, sei lá, a gente pode pensar, eu fico pensando em falar sobre isso, eu falo, nossa, isso é um tema para o episódio. Mas né, na época que tive os atendimentos presenciais, as meninas já tiveram também um tempo de presencial. Eu já passei alguns problemas em atendimento presencial. Problemas sérios, né? Problemas de estar atendendo, de ser homem, né? De ter uma patologia X, e isso por segurança. Eu já tive problemas que talvez no online isso não seria um problema para mim, né? Porque aí a minha segurança tá, Segurança né? física mesmo, A né? segurança física está resolvida, né? Então, eu acho que ambos vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Eu acho que O o que vai diferenciar é principal o é o quanto. conforto. Exato, era isso que eu ia dizer. O quão confortável você pode estar, né? E o quão você consegue tolerar o desconforto que aquilo pode trazer. Então, internet é uma coisa realmente super instável, a Fer lembrou muito bem. E é um desconforto para nós que atendemos online. Meu, internet está ruim, oscilou a energia, é um desespero infinito. Mas, assim, é um desconforto que eu consigo tolerar. Então, para mim, tá tudo bem, é confortável. E olha que incrível. Eu estava atendendo, eu estava no meu presencial, ou seja, na clínica. Eu estava lá na clínica, né? Porque eu acabo fazendo tudo de lá. Então, eu tô lá na clínica. Então, no meu presencial. E eu tava fazendo online, né? Paciente de fora. Caiu a energia toda do prédio. Verdade, eu lembro Que foi, disso. o, que foi um dia que estourou um trem lá na rua, enfim. Então caiu toda a energia do prédio. Hã? Então, eu tive que. E justamente naquele dia, a minha agenda era online.
Uhum, uhum. Mas e se fosse presencial ali, Chay, você também teria que ver como é que você iria lidar, né? Porque Eu ia ter que acontecia. atender, tipo, eu ia ter que continuar o atendimento do que estava. O próximo eu poderia até atender, mas acho que os outros próximos já não conseguiria por causa da luz, né? Porque ia ficar muito escuro. Eu já E não tava. tinha elevador também. Hã? Não ia ter elevador também para o Esse paciente. elevador, o paciente ia ter que subir por escada. Não, né? Não. O ele- É, É que os elevadores, eles acabam funcionando, eles funcionam por um período pelos geradores para você descer. Mas, não, e eu até brinquei, né? Na hora que eu fui sair de lá, e aí, Chay, nós vamos de elevador ou nós vamos de escada? Eu iria de escada. Porque fica assim, se o gerador parar bem agora? O seu santo ajuda, né? Para subir é um problema, mas para descer, vai. Eu desceria tranquilamente de escada. Então, são todas as coisas que acontecem, tanto no presencial quanto no online. Isso acontece. acho que de novo a gente falando da flexibilidade, né, gente? Assim, da gente flexibilizar, de olha, às vezes o paciente falou, olha, hoje eu tô sem internet, tá chovendo muito, tá super instável. Ou da gente também cair a nossa energia, a gente ficar sem Wi-Fi, ficar sem luz, e a gente ter que flexibilizar, né? Tanto no online quanto no presencial. É verdade. E num ponto de cobrança, né? Que o nosso atendimento, o nosso lado precisa estar exatamente perfeito, maravilhoso ali. A gente também entender que existe esses pontos de dificuldade que a gente vai flexibilizar, falar silêncio Bruno ali para nossa voz crítica, né? Falar tá tudo bem, né? Acontecem, barulhos estão aí. Que bom que existem barulhos também. Então, a gente poder realmente flexibilizar e baixar essa crítica que a gente faz o tempo todo, né? Ao passarinho. Sim. Que bom, Mas imagina que gostoso fazer terapia com um passarinho cantando, gente. Pois é. Acho que é isso, gente, a gente poder flexibilizar tudo isso. Acho que um bate-papo legal ali vai ser muito bom ouvir também, né, as experiências das pessoas que estão aqui com a gente, né, ouvindo a gente. E novos temas aí vão surgindo. Já fiz uma anotaçãozinha aqui dos temas que a Chay foi lembrando a gente de fazer um episódio. E vai ser um prazer também saber o que É, você que está aqui ouvindo a o gente. episódio, o episódio vai chamar Silêncio Bruno. Silêncio, Bruno, ótimo. Saber o que vocês também querem ouvir da gente, né? Que a gente está aqui para formar esse nó e você faz parte desse nó. Então, o que você quer ouvir? Quais os temas futuros que a gente pode estar falando? Vai ser um prazer. E agradecemos mais uma vez a sua audiência de hoje. Obrigada por nos escutar. Meninas, Obrigada, meninas, obrigada. por estarem aqui. Foi ótimo hoje de novo. Então, aproveitar para a gente também falar que o nosso meio de comunicação, né, está sendo o Instagram, é o @nosentripsis. Temos o YouTube também, que possibilita ali alguns comentários, né? E é isso. O que vocês acham? Isso aí. Obrigada. Estamos aqui. Obrigada, meninas. Beijos. Um beijo, Beijo. gente.